Bem, pessoal, aí vai a resolução das questões referente ao descritor 53. Desenvolver situações, problemas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. O famoso seno, cosseno e tangente. Sempre que eu falo nessas razões trigonométricas, eu tenho que lembrar dessa tabelinha de seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60 graus. Eles são chamados de ângulos notáveis, porque você tem que saber o valor desse seno, cosseno e tangente. Então, ó, na minha figura aí, eu tenho um ângulo de 45 graus, certo? A hipotenusa, que é o ângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus, é a distância que eu quero achar. E o ângulo que eu conheço além do 90 graus é o ângulo de 45 graus, que é o meu ângulo de referência. Pelo ângulo de referência, eu identifico quem é cateto oposto e cateto adjacente, certo? Então eu vou escolher um desses catetos que eu conheço com a hipotenusa que eu não conheço. Então eu vou pegar o cateto oposto e a hipotenusa. Com cateto oposto e hipotenusa, eu só posso calcular o seno de um ângulo. Seno é igual a cateto oposto dividido por hipotenusa. Então, como o ângulo que eu tenho é de 45 graus, seno de 45 graus é o cateto oposto, que é 50, dividido pela hipotenusa, que é o que eu quero achar, o valorzinho de D. Agora, o seno de 45 eu conheço, está na tabelinha aí, ó. É raiz de 2 sobre 2, então eu substituo. Substituindo aí o seno de 45, eu tenho essa igualdade de frações, então eu multiplico em cruz. Então vai ficar assim: raiz de 2D igual a 50 vezes 2. O raiz de 2 está multiplicando o D, ele passa dividindo. Então vai ficar 100 dividido por raiz de 2. Quando eu tenho uma fração desse jeito, eu tenho que racionalizar. No caso, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2. Lembre que o que eu faço embaixo da fração, eu tenho que fazer em cima. E aí, quando eu faço isso, vai ficar em cima 100 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Por isso que eu multiplico por raiz de 2, para cancelar esse radical no denominador. Então, o 2 divide o 100. Então, pronto, ó. 50 raiz de 2. A questão manda eu usar 1,4 para raiz de 2, vezes dá 70. Certo? Item C. Mas talvez você queira ter substituído esse bem aqui assim logo, ó. Se você tiver substituído bem aqui assim, não tem problema. Você vai fazer, só que você não vai chegar exatamente no 70. Você vai chegar no valor aproximado, 71,4, alguma coisa assim. Certo? Aí você pode marcar o 70. Agora, por que não dá a mesma coisa? Porque quando a gente faz esse tipo de conta e faz essas aproximações aqui, a gente geralmente troca elas só no final, certo? Para dar o valor mais próximo ainda. Eu troquei no início, eu mudei um pouquinho esse negócio e aí eu não cheguei no 70, mas funciona do mesmo jeito. 35. Eu tenho aí um cabo que vai da ponta do poste até o chão, reto, né, formando um ângulo de 60 graus. Um poste de altura 4 metros. Então ele quer saber o comprimento desse cabo. Esse comprimento desse cabo é a minha hipotenusa, certo? Porque é o lado do triângulo que está de frente para o ângulo de 90 graus. Com relação ao meu ângulo de 60 graus, o 4 metros que eu conheço aqui é o cateto oposto a 60 graus. Então eu tenho um cateto oposto de hipotenusa. Com isso eu calculo o seno de um ângulo. Então o seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, no caso, o seno de 60 graus é o cateto oposto aos 60 graus dividido pela hipotenusa, que é um valor que eu não conheço. Botei um Czinho aqui. Seno de 60 graus é um valor conhecido, é só olhar lá na tabelinha que eu coloquei na questão anterior. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então agora é só multiplicar em cruz. Multipliquei em cruz, então ficou raiz de 3C igual a 4 vezes 2. O raiz de 3 passa para o outro lado dividindo, vai ficar C, que é o comprimento, 8 sobre raiz de 3.
que não tem a resposta aí. Por quê? Eu não posso ter radical no denominador. Então eu tenho que racionalizar, fazer o mesmo que eu fiz na questão passada. Eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Feito isso, em cima fica 8 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, cancela o radical, fica só o 3. 8 raiz de 3 sobre 3, item B. Na questão 36, ele dá aí, ó, essa figura, certo? Esses braços desses guindastes tem comprimento 12 e a distância dos caminhões aí, do final dos caminhões, tem 12 também. Então isso aí seria um triângulo equilátero. Não está aparecendo pela figura, mas seria pelos valores que são dados aí. Então eu tenho um ângulo de 30 graus, conheço a hipotenusa e quero saber a altura do poste, certo? Esse pedacinho aqui que vai da linha pontilhada até o final do poste, ele é a altura que eu quero conhecer, que é o cateto adjacente de 30 graus. Só que a gente não pode esquecer que a questão que é a altura do poste total. Esse Hzinho é só esse pedacinho de cima. Então, eu conheço a hipotenusa e quero saber o cateto adjacente. Com o cateto adjacente e hipotenusa, eu só posso calcular o cosseno. Então, o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, o cosseno de 30 é o cateto adjacente a 30, que é H, dividido pela hipotenusa, que é 12. Cosseno de 30 é um ângulo notável. A gente tem que saber, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, novamente, eu vou ter uma igualdade de frações. Multiplica em cruz. Então, vai ficar 2H vezes 12 raiz de 3. O 2 passa dividindo. 12 raiz de 3 dividido por 2. 12 dá para dividir por 2. 6 raiz de 3. Esse é esse tamanhozinho, ó, daqui até aqui, ó, até a linha pontilhada. É só esse pedacinho. Para mim ter a altura do poste todo, eu tenho que somar mais 2 metros. Logo, o H grande, que é a altura do poste, vai ser 2 mais 6 raiz de 3. Aí você olha para esse negócio aí e não tem isso. Por quê? Porque ele pegou um termo e botou em evidência, o 2. Como é que eu coloco o 2 em evidência? Vamos imaginar aqui o 6. O 6 eu posso representar como sendo 2 vezes 3. E o 2 eu represento como 2 vezes 1. Não altera nada. 2 é 2 vezes 1. E 6, 2 vezes 3. Eu tenho o 2 aqui, que ele pertence aos dois termos. Eu vou botar ele em evidência. É como se eu pegasse ele e tirasse ele. Certo? Abre os parênteses, bota ele para fora multiplicando e coloca o que sobrou. Então vai dar o item A. 2 vezes 1 mais 3 raiz de 3.